Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Fernanda. A Fernanda está aqui comigo, acompanhando. Obrigada, né? A Fernanda está sempre aqui à disposição. Nós à sua disposição de sempre. E, assim, legal, a gente vai para mais um ATP, mais uma formação continuada. Gostaria de agradecer, tá? Semana passada eu tive bastante mensagem, em particular no PV, o pessoal falando que gostoso, a gente voltou lá ao período de infância, papel de carta, lembrou tanta coisa boa, né? Nossas redações, produções textuais, e eu prometi que eu voltaria com esse tema, né? Num futuro breve, mas eu deixei uma surpresa para vocês no final, tá? Deixei uma surpresinha com sabor de quero mais. Mas, assim, podem ir mandando mensagem, eu falo que é muito gratificante e a gente consegue nortear o trabalho também. E a devolutiva também da formação, que está sendo bem legal. E agora, para iniciar, vocês sabem que eu cada semana eu procuro diferenciar. Hoje nós temos aí Mário Quintana, tá? Então vamos ouvir aí um pouquinho. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que, quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a vida mente, pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que, sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. A Vida, de Mário Quintana. Muito bonito. Bonito, né? E refletindo, gente, vem de encontro, tá? Com o final da nossa formação passada, que falou sobre o medo do erro. Lembra que a gente conversou um pouquinho? Então não tenha medo, a gente está no momento de tentativa, né? A gente nunca vai ter razão, a gente sempre vai estar aprendendo. Com os erros a gente aprende muito, tá? Então não tenha medo. Que sejamos igual às crianças, a gente não ter medo de tentar, né? Você volta só uma tela, Fer, um pouquinho, por favor. Adiantei? Isso. Acabou, Gi. Ok. Hoje o tema, tá? Enquanto a Fer está arrumando o PPT ali para gente, hoje o tema da nossa formação continuada são o quê? As habilidades. Mas quais habilidades? Nós temos aí alguns tipos de habilidades para serem trabalhadas, apesar delas se conversarem, mas para não gerar, tá, nenhuma dúvida, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, tá? Porque com a pandemia surgiram aí as habilidades essenciais. E como que a gente estava acostumado a trabalhar? As habilidades estruturantes, da onde que elas surgiram? A gente vai conversar um pouquinho. As habilidades coligadas e as essenciais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma, tá? Para que vocês não tenham dúvida aí no percurso. E assim, para a gente entender que, apesar dos nomes serem diferenciados, elas se conversam entre si, tá? Porque cada uma tem um objetivo.
Mas hoje a gente vai procurar esclarecer da melhor maneira possível para vocês, tá? Quando a gente coloca aí, né, habilidades essenciais, coligadas, estruturantes, a gente pensa, mas de quais habilidades que estamos falando? Qual que é a diferença entre elas? Tem diferença? Tem, de acordo com o objetivo que ela pressupõe a nós, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho nessa formação, tá? Com esse objetivo. Conversando pela habilidade estruturante, tá? O que é uma habilidade estruturante? É um conjunto, na verdade, né? São habilidades fundamentais que conferem condições necessárias para a construção dos conceitos nas diferentes áreas do conhecimento, tá? Lembrando que, gente, esse PPT ele foi montado num tutorial da plataforma Foco, tá? Que a secretaria disponibilizou. Então, tem esse recorte aqui para vocês, tá? Então, é algo que já tem aí na nossa secretaria. E aonde que a gente encontra essas habilidades estruturantes? Vocês vão lembrar muito bem dessa telinha, né? Elas, né, fazem parte, elas estão lá na plataforma Foco, sempre, né, em relação ao ano anterior, as habilidades do SARESP. Aqui eu coloquei uma tela como exemplo, para a gente, né, conversar um pouquinho sobre o passo a passo. Então, vamos olhar lá a habilidade, a etapa 1, lá embaixo, ó, estão as habilidades estruturantes, né? E aí a gente tem as cores. A segunda etapa, habilidades que estruturam a partir das primeiras, e a etapa 3, que são as habilidades que ampliam ou aprofundam os conhecimentos. Objetivamente falando, a gente sempre costuma priorizar a etapa 1, tá? Porque essas habilidades são aquelas que estruturam, tá, o nível de aprendizado do meu aluno, o conhecimento, para a partir delas a gente aprofundar, né? Então, são os saberes mínimos, tá? Dentro de um ciclo. Interessante a gente pensar nisso, tá? Porque quando que eu tenho aí a avaliação do SARESP? 5º ano, os anos iniciais, a amostragem do 7º, mas a gente o quê? Prioriza o 9º ano, que finaliza o fundamental, e o 3º ano do ensino médio. Então, aqui a gente trabalha com um ciclo de aprendizagem do meu aluno. Então, quando o meu aluno está no 9º ano, eu não tenho que pensar, nossa, 9º ano tem SARESP. Não, ele concluiu um ciclo. Ele concluiu o ciclo lá dos anos iniciais no 5º ano, depois ele passou pelo 6º, pelo 7º, pelo 8º, e aí ele chegou no 9º. Então, a gente vai... essa avaliação, na verdade, o foco dela é o quê? O ciclo escolar dele, né? Então, não é aquele desespero só do 9º ano, não, ele é um ciclo. O conteúdo, as habilidades historicamente acumuladas pelo meu aluno, tá? Ano a ano. E como que a gente costuma priorizar? Nossa, eu tenho uma habilidade ali que está no verde, algumas que estão ali, né, no laranja e algumas no vermelho. O que eu preciso priorizar? A gente pensa sempre o quê? O que está em vermelho para o laranja, do laranja para o verde. Porque eu tenho que sempre priorizar aquilo que meu aluno tem necessidade de retomar, ainda de aprender, tá? Então, vamos voltar um pouquinho. As habilidades estruturantes, né? Elas são cobradas na prova do SARESP e a gente trabalha com um ciclo de aprendizagem e não propriamente específico àquele ano série, tá? E dentro lá da legenda, olha ali, ó, o vermelhinho, ele vem como priorizar, né? Aí nós temos lá o laranja retomar, o amarelinho complementar e o verde eu vou o quê? Aprofundar, porque o verde é o processo em que meu aluno ele já aparenta que ele já conseguiu adquirir aquela habilidade, então eu trabalho com aprofundamento, né? E aí eu consigo passar para a etapa 2 e 3. Mas quando está no vermelho, é o quê? É uma habilidade estruturante que precisa ser priorizada dentro do ciclo de aprendizagem, tá bem? E aí eu deixei também no PPT, né? Que a etapa 1 são as habilidades estruturantes, a etapa 2, que estrutura a partir da primeira, e elas consolidam os conhecimentos, tá? O que a gente tem que pensar? É como se a etapa 1 fosse o mínimo de aprendizagem do ciclo.
A 2, ela consolida o conhecimento. E a 3, ela aprofunda, tá? Ou amplia. Então, assim, a gente sempre trabalha com uma estrutura que ele é o mínimo, né? Mas tem turmas que a gente olha e fala, nossa, tem algumas habilidades que tá aqui, ó, no verdinho, lá na etapa 3, que bacana. Significa que aquela habilidade, ela foi aprofundada naquele ciclo de aprendizagem, tá? Então, não esqueçam sempre de pensar habilidade estruturante, ciclo de aprendizagem, tá? E não necessariamente assim, nossa, no 9º ano é isso, no 3º ano são essas habilidades, mas elas provêm de um ciclo, tá? Então, pensem bem nessa palavrinha-chave, ciclo de aprendizagem, tá bem? Aí eu coloquei aqui um pouquinho no PPT sobre o SARESP, tá? Que é a prova que traz para nós aí o resultado em torno dessas habilidades. E por que a participação dos alunos é importante? Porque através da participação deles, né, com uma prova feita com responsabilidade, que o que? A Secretaria da Educação consegue monitorar os avanços, planejar os programas de formação continuada, tá? E estabelecer o quê? Estratégias, tá? Então, dentro dos resultados do Estado, que a Secretaria, né, envia para nós essas demandas. Então, é muito importante a participação dos alunos, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho das habilidades coligadas. Por que eu coloquei esse nome aí, habilidades coligadas? É algo como se fosse novo para nós, tá? Agora vocês sabem que nós tivemos um processo aí da BNCC para o fundamental, nós temos o nosso currículo paulista consolidado. Vocês lembram do processo de formação que teve aí nas unidades escolares? A FER participou também dessa formação lá pela SEDUC, né, em conjunto com a supervisora, nós participamos juntos desse processo. Eu participei também da elaboração do material, então quando chegou esse desafio da habilidade coligada, eu falei, opa, agora eu vou distribuir conhecimento, como é bom, né, a gente compartilhar conhecimentos, tá? Então, o nosso organizador curricular, especificamente falando da área de linguagens, língua portuguesa, nós temos atualmente os campos de atuação, as práticas de linguagem, né? O ano de escolaridade, as habilidades, objetos de conhecimento, está tudo naquele quadrinho dentro do currículo paulista, né? Então, as habilidades, elas correspondem à indicação de processos cognitivos ligados aos objetos de conhecimento, né? Que eles dialogam com as competências gerais da educação básica e com as competências específicas do componente. Objetivamente falando, as habilidades, tá? Todas elas são importantes e elas atendem às competências específicas do componente, bem como às competências gerais. E para esse apoio, a gente tem os objetos do conhecimento, tá? Que a gente sempre lembrava do nome conteúdos, mas a gente vê como objeto porque ele é de forma mais ampla, tá? E as práticas de linguagem. Por que nós temos as práticas de linguagem? Depois vocês vão ver uma foto mais ali à frente, a importância que elas têm entre si, tá? E, assim, o interessante é que todas as habilidades são importantes, tá? Então, por que ela é coligada? Ela torna-se coligada de acordo com o objetivo final da situação de aprendizagem, ou seja, de acordo com o processo de ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, nós vamos colocar uma foto aí de uma situação de aprendizagem, de um caderno do aluno. Para aquela situação de aprendizagem, dentro das habilidades trabalhadas, o meu aluno precisava, o produto final daquele aprendizagem tinha a ver com aquela habilidade, então ela se torna uma habilidade coligada ali, tá? É nesse sentido. Mas dependendo da estrutura do objeto do conhecimento que o professor vai trabalhar para atender tal habilidade, as outras se tornam coligadas dela. Então, a gente não pode pensar que aquele mapa cognitivo que está no caderno do aluno para atender, né, que é aquela situação de aprendizagem, ele vai ser sempre assim. Não, ele vai sofrer, né, algumas alterações de acordo com a atividade que vai ser desenvolvida para o aluno, tá? No próximo PPT, nós vamos ver aqui uma foto que fica mais nítido, né, a imagem para vocês entenderem o que eu estou explicando. De novo, estou travando o slide, Gi. Deixa eu ver. A gente aguarda, Fer, não tem problema.
Estamos na era da tecnologia. Aí, então vejam bem, ó que legal. Nós temos aí um mapa cognitivo de aprendizagem, tá? E nós temos aí as cores das práticas, tá? Então a Fer vai me ajudar a ler porque tá bem pequenininho. Mas nós temos a verde, que é a análise linguística e semiótica, né, Fer? Porque eu sabia decor, mas eu já esqueci. Aí nós temos a vermelhinha. A vermelhinha é oralidade. Oralidade. E azul. Azul, leitura. E a laranja, produção de texto. Isso. Então, como que foi desenvolvida a atividade? Só para vocês entenderem como foi o processo. O currículo paulista, quando a gente pega ele lá, aquele livro de 500 e poucas páginas, nós temos todas as habilidades e ele não está separado por bimestre, tá? Então, qual que foi o primeiro trabalho pela equipe de PCNPs? Pegar essas habilidades e separar por ano e depois por bimestre, tá? Por quê? Lembram das habilidades? Olha ali a nossa habilidade que está ali no quadrinho maior. EF89 significa que é uma habilidade que ela inicia no 8º ano e se consolida no 9º, tá? Porque olha o número dela ali, ó, 33B. Então, ela tem a 33A e aqui ela se consolida com a 33B. Olha lá, compreender textos de gêneros variados, selecionando estratégias de leitura adequadas a diferentes objetivos, tá? Então, teve esse processo, separar as habilidades por ano, quais que seriam do 8º, quais que seriam do 9º, e depois separar por bimestre. E dentro desse bimestre, aqui a gente está falando do mapa cognitivo do 2º bimestre, nós tínhamos que trabalhar situações de aprendizagem que, em cada situação, eu tinha que atender as 4 práticas, tá? Para que meu aluno tivesse esse contato com as 4 práticas, e qual que seria o objetivo dentro daquele conteúdo para atender a certa habilidade. Nesse caso aqui, o produto final foi essa compreensão dos gêneros variados, tá? Poderia ser uma outra habilidade se a estratégia lá do objeto de conhecimento fosse diferente? Poderia, tá? Então, é isso que nós chamamos de habilidades coligadas, é esse grupo de, né? É um grupo de habilidades que elas têm esse mapa cognitivo para atender ali a minha situação de aprendizagem, meu objeto do conhecimento, tá? Eu deixei esse nome aí para vocês, para que vocês, assim, a hora que eu ouvi falar em habilidades coligadas, lembrar desse mapa cognitivo e lembrar das situações de aprendizagens que estão no caderno, tá? E por que todas elas são importantes, tá? Eu poderia até colocar ali só estruturante, essencial, mas é um momento que é importante que vocês entendam também, tá? O porquê dessas habilidades coligadas e como que elas surgiram, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho das habilidades essenciais, são super novas. Será que elas não existiam, essas habilidades? Elas existiam. Lembram? Agora eu vou voltar lá na nossa primeira formação, quando falava-se das habilidades essenciais. Como que elas surgiram, tá? Com as aulas agora, né? Com a pandemia, as aulas remotas, né? Surgiram as habilidades essenciais. E por que elas levam esse nome? Vocês lembram? Ah, lembram sim, né? É fruto da nossa primeira formação. Como que foi? A secretaria realizou um levantamento dessas habilidades que seriam trabalhadas no 1º e 2º bimestre. Provavelmente vai vir um 3º aí, né, Fer? Enquanto a gente está com a suspensão das aulas presenciais até o retorno, né? Então, no próximo PPT também tem aí uma informação, tá? Ó, eu já coloquei ali, retomando a primeira formação. Então, vem lá de acordo com a nossa formação, que eu falei que ela seria continuada, né? Aonde que eu encontro as habilidades essenciais mesmo? No documento orientador, na página 4. Lá tem um link com essas habilidades. E também, relembrando, que no site do Centro de Mídias, nós temos também o link lá, das habilidades essenciais, tá? Então, às vezes, a gente está lá acompanhando a programação. Se for para facilitar para vocês, lá no Centro de Mídias tem também, tá? Então, vamos retomar lá, as habilidades essenciais. São aquelas que a SEDUC priorizou levando em conta aquelas que eram essenciais para o percurso de aprendizagem, tá?
Então, assim, para ele desenvolver a aprendizagem posterior, essa seria essencial, tá? As habilidades que eles poderiam desenvolver em casa com maior autonomia, porque o professor não está ali presente, tá? Tudo bem? Pode mudar? Isso, por favor. Tá travando, porque eu abri o som. Olha que eu abri, trava. Eu tenho que puxar aqui para passar. Não tem problema, a gente aguarda. Hoje, né, Gi? Eu vou parar e fechar aqui, só um minutinho, tá, Gi? Não tem problema. A gente vai falando um pouquinho dessas habilidades. Então, essas habilidades, ela vem de encontro para que vocês ficassem mais tranquilos de acordo com as habilidades oferecidas dentro do bimestre, porque falando em língua portuguesa é um número imenso por bimestre de habilidades, né? Então, é um norte para o professor qual que ele vai priorizar. Aí a secretaria tem ajudado aí com as aulas do Centro de Mídia e o caderno do aluno que vem de encontro, né? E aí eles nos ajudam a ter esse norte com as habilidades essenciais, que a gente conversou bastante sobre elas aí na outra formação, né? E eles colocaram também o tempo disponível, tá? Levar em conta o tempo que o aluno usaria para fazer a habilidade, e essas habilidades estariam presentes no material de apoio, tá? Então, elas surgiram agora? Não, elas existem, elas fazem parte do nosso currículo paulista, estão junto com as habilidades coligadas, mas elas se tornaram essenciais por serem prioridades no momento, ok? E assim, gente, isso também estava na formação, elas são interligadas. Lembra que eu comentei com vocês sobre o nome, tá? Então, ela se tornou essencial por esse processo de pandemia, mas ela faz parte das habilidades coligadas, e as habilidades de cada ano, né, sexto, sétimo, oitavo e nono, contribui ali para as minhas habilidades estruturantes do final do ciclo, ok? Aí eu deixei a telinha que estava na primeira formação, que ela vem assim em Excel para visualizar bem aonde que elas estão presentes. E ó, deixei uma conclusão aqui, ó. Habilidades essenciais. Apoio no processo de ensino-aprendizagem durante as aulas não presenciais, selecionadas a partir do currículo paulista para o ensino fundamental e o currículo oficial para o ensino médio, tá bem? Habilidades coligadas, elas pertencem ao currículo paulista e são formadas a partir do mapa cognitivo, de acordo com o objetivo final do ensino e aprendizagem, dentro da situação de aprendizagem. Então, dentro do meu objeto do conhecimento e as habilidades elencadas, que elas se tornam coligadas ali para aquela atividade, mas não diminui o grau de importância das outras, tá? É sempre a gente pensando naquela situação de aprendizagem. E as estruturantes avaliam o processo de ensino-aprendizagem de um ciclo. Então, elas se conversam, uma depende da outra, e fiquem tranquilos que todos vocês estão trabalhando essas habilidades. Elas não são, assim, de formas separadas, sozinhas. Não, é o processo de um todo, tá? E, assim, atualmente, nós estamos norteando o trabalho com as habilidades essenciais, tá? Por quê? Pelo processo que estamos vivendo, mas nós estamos no caminho, porque as essenciais puxam as coligadas e as coligadas contribuem para as estruturantes, tá? Então, apesar da gente ter que rever aí o nosso plano, selecionar as habilidades essenciais, a gente não saiu fora do caminho, não. Lembram lá da Alice? Estamos no caminho. Aí eu coloquei o desenho aí. As essenciais contribuem para as coligadas e as coligadas para as estruturantes, tá? Então, a gente consegue aí finalizar o ciclo. E lembra que eu falei para vocês que tinha uma surpresa aí no final, tá? Hoje a gente trabalhou muito essa parte aqui mais teórica. Na próxima formação da semana que vem, a gente vai trabalhar a prática, atividades com as 3 habilidades, tá? As essenciais, coligadas e estruturantes. Então, a prática vai ficar para a próxima semana. Então, para finalizar, deixei aqui para vocês, tá? Lembrando que, como vocês gostaram bastante da formação passada falando da infância, então tem essa música aqui com o sabor da infância, tá? Vou deixar aí com vocês. A musiquinha vai passar.
Mas, Fer, agradeço aí sua atenção, mais uma formação. Estamos aqui, vamos ver a musiquinha. Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Que bacana, né? Eu vi ali a menininha andando de bicicleta, lembrei da formação passada, quando eu falei, gente, para aprender a andar de bicicleta a gente colocava a rodinha. Não desistimos, conseguimos, né? Então fica ainda a fala, que sejamos como as crianças, não vamos desistir, né? No erro a gente aprende. Gente, obrigada, tá? Pela companhia, até a semana que vem. Obrigada, Fer. Aí a gente volta com a parte prática para dar continuidade aí a esse tema que é muito importante, tá? Como os demais, mas esse a gente vai ter que estender um pouquinho, tá bom? Beijo grande, até a semana que vem, tá? E não esqueçam da avaliação, tá? Tá sendo muito importante lá a devolutiva de vocês. Obrigada. Obrigada. Aí.